E aí, gente, quem tá falando é o Leonardo. Vamos continuar nosso curso aqui. Agora é a segunda parte do módulo 7.1 de sistema isolado. Como a gente tinha visto na última aula, nós tínhamos os painéis solares que calculamos e dimensionamos para o melhor modelo possível. E agora vamos dimensionar as baterias. Só que antes disso, vamos ver essa curva da tensão sobre a corrente. Vocês já viram esse gráfico antes, né? Com ele, nós conseguimos ver o valor de maior potência, que é justamente no joelho das curvas, e podemos perceber também que a temperatura influencia nessa potência, pois quanto menor a temperatura, maior vai ser a eficiência dos painéis. Aqui nós temos então as tensões de máxima potência da curva de maior temperatura e a de menor temperatura. Guardem esses valores, pois nós vamos precisar deles mais tarde, beleza? Agora que a gente já viu essa parte de gráficos, vamos voltar aqui para o dimensionamento das baterias. Primeiramente, precisamos dos dias de autonomia, que a gente vai calcular com essa fórmula já estabelecida. Seria dias de autonomia, ou se não N, igual a 4,58 menos 0,48 vezes o HSP mínimo. É só esse valor de horas de sol pleno que vai mudar. E como ele é mínimo, nós vamos pegar aquele do pior caso que nem a gente tinha visto, dos 3,84. Fazendo essas contas, temos praticamente 3 dias em que o sistema não precisa produzir energia solar, porque vamos supor que está nublado, alguma coisa do tipo assim. Então nós teríamos essa margem assim de dias em que a bateria pode suprir o nosso sistema. Agora vamos para alguns cálculos mais técnicos. Primeiramente, temos aqui a energia que nós já tínhamos. Ela vai ser com a notação Lm. E agora, vamos ver essa fórmula aqui, que seria capacidade do banco de baterias para o regime de descarga em 20 horas, que é uma notação, tipo, em 20 horas, quanto que as baterias podem fornecer de energia. A capacidade do banco de baterias vai ser o Lm, que é a nossa quantidade ativa diária, vezes o N, que é os dias de autonomia que acabamos de ver, dividido pela profundidade máxima de descarga do banco de baterias. E isso depende do projetista que está lidando com esse sistema. Por conta dos nossos estudos, sabemos que uma descarga boa seria de 40%, pois se descarregar mais do que isso, acaba que a vida útil vai diminuir bastante. Então, vamos botar o PD como se fosse 0,4, ou seja, a bateria só vai descarregar até ela ter 60% da sua carga ainda ativa, e com essa profundidade máxima de descarga, a gente vai conseguir manter uma vida útil boa para a bateria. E outra fórmula também é a da capacidade do banco de baterias, que seria simplesmente essa capacidade de 20 horas que a gente viu, dividido pela tensão do sistema, que vamos ver mais para frente. Com os cálculos aqui, nós temos que a capacidade do banco de baterias em 20 horas vai ser os 6.670 que a gente já tem, vezes os 2,74 aproximadamente, dividido pela profundidade máxima, que vai ser 40%. Então o sistema vai pegar 40% da carga das baterias. E se quiser pegar mais, não vai ser possível porque o controlador de carga não vai deixar. Com essas contas, nós temos aqui 45.000 Wh de capacidade de descarga em 20 horas. E agora, para a capacidade do banco de baterias, nós pegamos esse valor que tivemos agora e dividimos pela tensão do sistema. Essa tensão, como vamos ver um pouquinho mais para frente, vai depender do controlador de carga. E o controlador de carga pode suportar uma tensão tanto de 12, 24, 36 ou 48 volts. Assim, vamos ver quanto que seria o valor da capacidade do banco de baterias. Se fosse para 12 volts, teria que ter uma capacidade muito alta. Se fosse para 24, 36, 48, vai diminuindo conforme aumenta a tensão do sistema. Como nós não queremos ter muita corrente rolando no sistema,
pois quanto maior corrente, maiores são as perdas. Então nós queremos ter uma menor corrente disponível para o sistema, o que seria essa de 48 volts. Por isso vamos adotar esta tensão do sistema. Para ter uma tensão de 48 volts, nós vamos precisar de 4 baterias em série, pois uma bateria apenas teria 12 volts. Agora que a gente tem a carga total do sistema, que a gente acabou de ver antes, 951 ampere-hora, e a capacidade por bateria seria os 951 dividido por 4, pois nós temos 4 baterias. A capacidade de cada bateria tem que ser mais ou menos 238 ampere-hora, e o valor comercial mais próximo é bem parecido com esse valor. Tendo já dimensionado a capacidade de carga, nós pegamos aqui essa bateria. E uma observação muito importante é que quando vocês forem ver nas especificações, a bateria tem que ser estacionária, pois ela que é a ideal para sistemas solares. Tem outras baterias no mercado, como a tracionária e outros tipos, que são na verdade para veículos elétricos. Então vamos usar a bateria estacionária já de uma vez, ao invés de comprar uma bateria que não seria boa para o sistema. Essa bateria tem uma capacidade tanto de 240 ampere-hora quanto de 220 ampere-hora. Então está nos satisfazendo. Nós temos aqui um preço por unidade de R$ 1.299. Multiplicado por 4, o custo total das baterias vai ser de mais ou menos R$ 5.200. Esse foi o dimensionamento das baterias. A gente vai ver o controlador de carga e os inversores, além do cabeamento para conectar todos esses aparelhos. Beleza, dimensionamos as baterias e agora temos o controlador de carga, que como a gente viu é uma peça muito importante para não deixar as baterias perderem sua vida útil tão rápido. Como a gente conversou anteriormente, tem essas tensões do sistema que são possíveis: 12, 24, 36 e 48. E a gente pegou de 48, pois é onde a gente teria menores perdas no sistema, né? Nas especificações do produto, temos aqui uma corrente máxima de carga de 60 amperes, que a gente vai precisar disso. Também uma tensão máxima solar na entrada de 150 volts. E por enquanto é isso que a gente precisa saber das especificações do controlador de carga. Agora, temos duas possibilidades. O controlador de carga pode ser com MPPT ou sem. O com MPPT vai ser um pouco mais caro, só que na maioria das vezes ele vai valer a pena, pois é um controlador melhor. Mas vamos ver aqui o controlador sem MPPT para não deixar nenhuma dúvida também. Nesse controlador sem MPPT, a gente vai ver o arranjo do sistema, que seria como adequar as placas solares. Se vai ser em série, elas, se vai ser em paralelo. Como a gente tinha visto, foi melhor botar 8 painéis solares, pois assim conseguimos botar eles em paralelo. Porque se é um número ímpar de painéis solares, a gente não pode botar um em paralelo com 2, entendeu? E botar os 9 painéis em série não é muito adequado também, porque os painéis solares em série acabam trazendo muita dependência entre eles, então é melhor botar eles em paralelo. Agora aqui, vamos ver o controlador sem MPPT. A gente vai dimensionar quantos módulos vão estar em série e quantos dessas strings vão estar em paralelo. O número de módulos em série vai ser 1,2 vezes a tensão do sistema dividido pela tensão de máxima potência na temperatura máxima. Vocês lembram disso? É quando a gente tinha visto aquela curva de temperaturas. O número de módulos em série vai ser então 1,2 vezes os 48 da tensão que a gente achou melhor, dividido pelos 27, que é aquela tensão na máxima potência da temperatura máxima. O número de módulos em série vai ser mais ou menos de 2,1 painéis. Por outro lado, no controlador com MPPT, o número de módulos em série vai ser um valor entre essas duas divisões aqui. A parte de cima da divisão está sendo o mínimo valor aceito pelo MPPT do controlador de carga na esquerda,
e na direita é o máximo valor aceito. Já a parte de baixo é aquela tensão de máxima potência na temperatura máxima e na temperatura mínima, como a gente tinha visto nas curvas de novo, que seria 27 e 33 volts. Esses mínimos valores aceitos e máximo valor aceito, eles já são pré-estabelecidos como 2 volts e 108 volts. Assim, fazendo as contas, temos aqui um número também entre 1 e 3, que vai ser o número 2 de painéis. Por coincidência, o número de módulos em série foi o mesmo tanto com MPPT quanto sem, mas dependendo dos cálculos isso não ocorre, então foi apenas uma coincidência mesmo. Agora, para o casamento entre os equipamentos, para dar tudo certo entre eles, nós fazemos essa conta aqui, do número de módulos em série vezes a tensão de circuito aberto do painel na menor temperatura, e isso tem que ser menor que a tensão máxima suportada pelo controlador de carga. Tensão de circuito aberto é quando naquela mesma curva da tensão pela corrente, a gente pega o valor em que a corrente é zero. Quando a corrente era zero, a tensão de circuito aberto era de 41 volts. 2 vezes 41, a gente tem um valor de 82, que seria muito menor que a tensão máxima suportada pelo controlador de carga, que nem está nas especificações, que seria de 150 volts na corrente contínua. Agora está tudo certo com esses cálculos. E para fazer o número de strings em paralelo, porque a gente sabe quantos painéis solares vão estar em série. Agora a gente precisa saber quantas strings vão estar em paralelo entre si. E esse valor vai ser a potência do sistema, que seria de 2160 watts, aquele valor da outra aula, dividido pelo número de módulos em série, que a gente viu que é 2, isso vezes a potência de cada módulo, que é 270. Então o número de strings em paralelo vão ser 4. A gente vai ter 2 painéis solares em série, em paralelo com 2, em paralelo com 2, em paralelo com 2. A corrente nominal, que tem que ser 1,25 vezes o número de strings em paralelo vezes a corrente em curto-circuito, só para ter certeza se o controlador de carga vai ser suficiente. Esse valor ficou na casa dos 47 amperes, que é aceitável para o nosso controlador de carga, já que ele aceita até 60 amperes. Por último, nós temos aqui o inversor, que vai atender a potência e a tensão do sistema. O inversor escolhido atua com a potência de trabalho de 2000 watts, e a potência total do nosso sistema, somando todos os painéis solares, chega a 2160 watts. E aí, vai dar errado? Não vai, porque a gente tem um termo importante que se chama fator de dimensionamento de inversor. E ele é simplesmente uma divisão da potência de trabalho sobre a potência total do sistema. Esse FDI tem que ser entre 0,85 e 1,05. Assim, quando a gente faz a divisão de 2000 watts pelos 2160, é um valor que está adequado para essa recomendação. Se a gente escolhesse 10 painéis, o fator de dimensionamento do inversor ficaria no 0,74, o que não é recomendado. Pode até ser usado se for próximo do valor recomendado, mas como ficou um pouco distante, aí não seria adequado. Caso a pessoa queira fazer com 10 painéis de qualquer jeito, ele pode também atuar com um inversor maior, que aí teria 3000 watts, por exemplo, que seria um valor comercial. Aí o fator de dimensionamento do inversor ficaria 1,11, o que ainda não é recomendado, mas fica um pouco mais próximo do valor da faixa que a gente determina como adequado. No nosso caso aqui, como projetista, eu preferi usar o inversor de 2000 watts e com 8 painéis mesmo, para ficar um pouco mais barato e ao mesmo tempo suprir toda a demanda do cliente. A tensão de entrada, que seria 24 volts, só que vocês lembram que a tensão na verdade era de 48? Para ajeitar esse problema, nós precisamos simplesmente de um conversor CC abaixador.
porque aí nós levaremos dos 48 volts para 24 volts necessários no inversor. Uma tensão de saída também que pode ser tanto 127 quanto 220. Uma outra coisa a ser destacada é a forma de onda, pois existem inversores com tipos diferentes. Alguns com forma de onda modificada e outros com forma de onda senoidal pura. Isso vai variar do projeto da pessoa. Se as casas são um pouco mais simples, apenas com iluminação e equipamentos mais básicos, você pode usar o inversor com onda modificada, pois ele é muito mais barato. Mas caso tenha equipamentos um pouco mais robustos, aí a forma de onda senoidal pura seria melhor. Apesar de ser mais caro, seria um pouco mais seguro para o projeto e levaria uma onda senoidal pura para os equipamentos, o que é essencial. Enquanto que esses inversores de onda modificada, na verdade, levam uma onda quadrada e dependendo do equipamento pode ser danificado. Agora acabou nosso módulo. Obrigado por terem assistido. Tendo quaisquer dúvidas, podem mandar e-mail para a gente, que provavelmente devemos responder elas no nosso fórum semanal, beleza? Abraço e até mais.